projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa Questão de Ordem. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ademir Ismeri Medina. Ismeri Medina, você não ouve falar muito, até a gente vai tirar dúvida aqui no estúdio hoje. Se ele surfa eu não sei, mas que é um dos melhores advogados eleitorais da Bahia e do Brasil, isso com certeza ele é. Tudo bom, doutor Ismeri? Tudo bom dia a todos os telespectadores, né? E é um prazer estar aqui com você, estou sempre à disposição. Pois é, antes de a gente começar, eu queria falar sobre muitas coisas do direito, especialmente direito eleitoral, porque é a sua área, né? Vou fazer mais um trocadilho, é a área que o senhor surfa muito bem. Mas a gente vai falar hoje especialmente em mandato coletivo, que é um dos assuntos mais polêmicos em relação à eleição dos últimos tempos, especialmente aqui na Câmara. Mas antes disso, eu queria conhecer um pouco mais de Dr. Ademir Ismeri, né? Suas credenciais, sua formação. Ele é de Maragogipe, né? De São Roque do Paraguaçu. Como é que tudo começou? Bom, a advocacia ela surgiu através da militância política, né? Porque na juventude eu fui, inclusive, presidente da juventude do PMDB da Bahia. E depois eu fui vice-presidente nacional. Quando era, inclusive, MDB ou já era PMDB? A MDB depois virou PMDB com aquele golpe, né? Lá, aquela mudança que houve no Congresso. E nós somos, já há muitos anos, presidente da Juventude da Bahia e depois fomos vice-presidente nacional. E depois misturou um pouco essa questão da militância política com a advocacia e terminou a gente encaminhando para esse lado aí do direito eleitoral. Pois é, e como é que um garoto vindo do interior da Bahia do Recôncavo chega numa capital e se torna quem é o senhor hoje em termos do direito eleitoral? Rapaz, às vezes a gente dá sorte também, né? Você tem que se dedicar, tem que ter sorte, é claro, no lugar certo. O MDB ou o PMDB foi que me deu a regra e o compasso na época, né? Através do estímulo de pessoas que lá estavam, a exemplo de Marcelo Cordeiro, Genebaldo Correia, Sérgio Passarinho, de quem eu fui assessor na Câmara, inclusive. E aí depois, com as campanhas políticas, a militância se transformou na advocacia. É meio difícil, né? Você sabe que, principalmente quando você não tem tradição familiar, né? Mas alguns dão certo. Alguns dão certo e eu acho que é interessante. Inclusive a advocacia, eu acho que é uma coisa muito interessante na medida em que você pode, inclusive, ajudar pessoas também, né? Não é só a questão de você fazer a advocacia por conta da questão financeira, mas também você poder ajudar as pessoas que esse país precisa de muita ajuda. O senhor falou de tradição e gostei que o senhor falou desse assunto, porque a gente vai ver que mais na frente o senhor estuda, se forma, e o senhor é que começa o escritório Ismeri, né, de advogado. Então o senhor realmente não tem herança no direito. Não tem herança, não. A herança foi a boa vontade. Pois é. Na época que o senhor fez direito, né? O senhor que vai dizer em que ano foi, pode falar, porque o senhor parece que é muito jovem. Mas eu nem me lembro também. Eu me lembro, acho que foi 90, alguma coisa, 92, nem lembro. 82. Pois é, quando o senhor estudou direito, ainda era os cursos mais concorridos na época eram direito e medicina. E era bem difícil, não tinha muitas faculdades de direito. O senhor estudou na Católica, não é isso? Estudei na Católica. Não, era bem difícil, até porque também você tem as questões mais privadas, né? Tipo, a Universidade Católica é uma universidade paga, né? Então, mas na época tinha também o tal do crédito educativo, né? Já tinha, o Creduxal. Que hoje tem outro nome, né? Eu não sei. Bolsa, alguma coisa, porque tudo é bolsa hoje, né? São os auxílios, né? Exato. E o crédito educativo, inclusive, eu fiz uso do crédito educativo também. Eu também fui vítima, eu também fui usuário do crédito educativo, na época era Creduxal, e a gente se endividava e depois que a gente se formava a gente pagava, né? Mas alguns foram anistiados, né? Eu, por exemplo, fui anistiado. Tinha anistia. Eu não sei se fui anistiado porque me anistiaram ou porque eles não me localizaram, entendeu? Eu não sei se é o caso do senhor, mas na minha época, de semestre em semestre,
a gente tinha que bater uma continênciazinha aqui na Palma, no escritório da Católica. Não sei se chegou a passar por isso. Inclusive, eu estudava na Palma também, porque eu fiz filosofia, né? Aí eu me lembro que a gente sempre tinha lá algumas coisas para fazer, mas no final dava certo. Sempre dava certo. Mas com tantos caminhos do direito, claro, o senhor falou do MDB, da questão do envolvimento com o próprio diretório acadêmico da faculdade, mas se não pintou outra área do direito a não ser direito eleitoral antes? Ou não? Não, hipótese nenhuma. Eu já comecei no eleitoral. Porque era assim, lá no MDB, eu me lembro que quando eu comecei a ajudar o MDB, eu era ainda estudante, e o pessoal dizia assim, olha, tem um trabalho para fazer não sei aonde, lá em Gaporã, por exemplo. Aí eu digo, aí me davam uma passagem de ônibus e lá você se vire para os companheiros lá vão lhe receber. E aí eu alguma vez disse assim, mas eu não sou advogado, eu sou estudante. Aí disse, não, rapaz, vai lá, você já sabe alguma coisa e tal. Terra de século 58 é rei, né assim? É, sim, ó. Aí terminava a gente indo. Aí eu me lembro da primeira campanha que nós trabalhamos aqui, foi de Valdir Pires, eu era bem novinho. E eu fui tipo um monitor, saía pelo estado. Valdir governador? Dando aula de fiscalização eleitoral. Porque na época aquela cédula de papel, né? E que era meio complicado e tal. Então a gente montava equipes, etc. E depois foi ficando no partido, fazendo as coisas, as tarefas que nos davam e terminou a gente gostando da coisa. Gosta do direito e gosta dos bastidores, nunca pensou ou já se candidatou? Não, a questão de candidatura eu não tenho vontade, não. As últimas eleições me chamaram para ser candidato, mas eu não quis, não. E cargo público, por exemplo, eu não gosto. Eu quero continuar sendo advogado mesmo. Você prefere ser pedra, não quer ser vidraça, não, eu fiz uma opção de ser advogado, porque eu não gosto. Inclusive, hoje está muito complicado. Você ocupa um cargo público e sai de lá cheio de processo, né? Tem uns aí que viram prefeito. Eu nunca vi tanto processo na minha vida. Então, como eu gosto de dormir tranquilo, eu prefiro não, né? Tive, inclusive, uma experiência muito grande também no estado de Goiás, porque fui advogado do governador Marconi. Eu ia comentar sobre isso. Durante todos os mandatos dele, mas fiz só mesmo a parte eleitoral. E, eventualmente, quando chegava a próxima eleição, davam ajuda, porque a Lei 9.504, que regula as eleições, ela tem um artigo 73 que fala das condutas vedadas ao agente público, certo? Então, você mistura, às vezes, a questão eleitoral com a questão do direito público, a parte administrativa. Então, a gente faz muito isso aqui de auxílio aos prefeitos que a gente tem relacionamento e que advoga, como foi também lá no Estado, em função de que precisava deixar claro o que era que o governo podia fazer para evitar a influência do poder público na eleição. É verdade que o prefeito que tem um bom advogado e um bom contador, ele pode voar mais alto? Rapaz, eu digo sempre o seguinte, os prefeitos eles precisam ter principalmente um bom contador. Nem é um bom advogado. A primeira coisa é um bom contador, depois o advogado complementa. Eu acho que não é questão de voar mais alto, mas é questão de voar dentro do limite, né? Então, isso ajuda muito. Um contador bom ajuda muito a administração. O que é que a lei de responsabilidade fiscal ajudou nesse processo? Olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela vem estabelecer alguns freios, né, para a administração. E isso é interessante porque você tem uma série de demandas e de coisas que tem que ser feitas, que é preciso observar o que é que a lei coloca. Só que você tem que entender também, e às vezes alguns julgadores não entendem, é que você tem diferenças entre um município e outro, né? Por exemplo, diferente, né? Não, e outra coisa, a capacidade de contratação. Se você pegar, por exemplo, um município como Vitória da Conquista, Guanambi, que são municípios maiores, Brumado, Itapetinga, Itabunda, né, Ilhéus, é diferente de você contratar um advogado ou um contador em municípios menores, né? De Ardável. Porque a capacidade... Não, de Ardável até não, porque tem uma renda boa. Mas você pegar, por exemplo, Várzea da Roça, você pegar Biritinga, entendeu? Então, muitas vezes os gestores, eles cometem erros
Não por conta da vontade de cometer, mas muitas vezes pela incapacidade até do ponto de vista técnico que existe no município. O senhor atuou em algumas prefeituras e também na União, UPB, União das Prefeituras da Bahia, também. Sempre nessa área. Não, sempre foi nessa área. Eu sempre palestra, organização, cursos, etc. A organização de seminários, mas sempre na área eleitoral. E um pouco do direito público também. Se pudesse voltar atrás, aquele menino lá de São Roque do Paraguaçu, que pescava, que mergulhava, que paquerava, às margens do Paraguaçu, faria direito de novo ou faria outro curso? Não, faria de novo e faria a mesma coisa que eu faço hoje. Estou satisfeito. Dentro do direito tem algumas desilusões, algumas coisas que o senhor mudaria, quer mudar, ou que já cansou de tentar mudar? Não, é evidente que tem algumas coisas que a gente não concorda, né? E, por exemplo, hoje com a internet você tem um espaço muito aberto e às vezes irracional, né? Por exemplo, agora, um fato que está aí, o Supremo tem uma vaga, né? O ministro Lewandowski, ele se aposentou. E o presidente Lula vai nomear um próximo. E tem se falado muito no Zanin, que foi advogado dele na Lava Jato. Isso. Então, e aí uns criticam sem fundamento, outros elogiam até sem fundamento. Quer dizer, é um fogo muito cruzado, né? Eu, particularmente, acho que ele é uma pessoa ideal para ir para o Supremo. Porque ele conhece o lado de cá e o lado de lá ele conhece. A competência jurídica ele tem. E ele conhece os problemas que ele passou juntamente com o presidente. Eu gostaria que ele estivesse lá, porque ele sabe o que é que o país passa, né, nessa área aí. Eu vi que uma das referências dele é o doutor Edivaldo Brito, que é nosso vereador aqui da casa, né? Professor. É o nosso professor. Edivaldo Brito é uma figura das mais significativas do direito da Bahia e do Brasil, né? E, para nossa honra, ele é baiano. Pois é, a gente sempre gosta de falar da Câmara de Salvador. Primeiro porque a gente trabalha aqui, a gente ganha nosso pão aqui, né? E segundo porque por sermos a primeira Câmara do Brasil, acho que tem as coisas, os ventos sopram sempre para cá. O senhor falou de Valdir Pires, que foi governador do estado da Bahia, teve como seu último cargo o vereador de Salvador, né? E dizia aqui para todo mundo que ele tinha orgulho em ser, morreu vereador, né? Em ser vereador da Câmara de Salvador. Você sabe disso, né? Sim. O último cargo de Valdir foi vereador aqui de Salvador. Sei. Pois é. A gente vai assistir o Fala Povo agora. O Fala Povo traz o tema central do que a gente quer tratar aqui no programa, porque está na polêmica. Claro que a gente tem muito conteúdo para trabalhar. Eu estou aqui com um dos maiores nomes do direito eleitoral do Brasil e da Bahia, não vou perder a oportunidade, mas a gente também tem que dar ao povo o que o povo quer. Vamos assistir um pouquinho aqui do que, né, o tema é mandato coletivo. Você sabe o que é isso? Um dos temas mais polêmicos da atualidade é sobre mandatos políticos, especialmente mandato coletivo. Você sabe o que é o mandato coletivo? Olha, para ser bem sincero, bem verdadeiro, não. Mandato coletivo? O nome está dizendo, né? Mandato coletivo é um mandato de todos. Mandato coletivo, não. Não faço ideia. É quando muita gente comanda, né? Coletividade é quando tá o grupo, não é isso? Isso? E pelo menos no meu trabalho, coletividade é quando tá todo mundo junto. Não faço ideia, ainda não. Mandato coletivo? Não, você poderia me explicar? Pois é, a última entrevistada deu a deixa pra gente, mas eu quero deixar esse assunto pro segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a OAB, sobre as eleições lá, mas já a gente vai falar sobre o mandato coletivo. O senhor deve estar com a língua coçando para falar, né, doutor? Não. Eu falo isso todo dia. Virou tema central da cidade, eu acho, né? Na verdade, a gente tem lá assessoria para vários municípios e partidos políticos também, né? E as pessoas, principalmente os partidos, eles estão interessados. Agora, por exemplo, nós estamos numa fase de preparar a eleição de 2024. Isso. Inclusive, ver se corrige algumas distorções que aconteceram na eleição passada. Só para você ter uma ideia, houve uma época no Brasil que um partido, para lançar candidatos a vereadores, vamos falar de eleição municipal, chegava até, quando tinha coligação, lançar 200%, 100% da Câmara, mais os 100% que viria para compor o número de vereadores. Na Câmara de Salvador são 41, não é isso? 43. 43. Então,
Houve uma lei onde você podia lançar o 43 mais 43, quando tinha coligação. Depois diminuíram para o número de vereadores mais 50%. E agora eles estão, a emenda mais recente, você só pode lançar... Mas nesse caso ampliando a quantidade? Não, o número de vereadores que pode ser eleito, por exemplo, Câmara de Salvador, são 43. Isso. E você podia lançar, uma época, 100% a mais, ou você podia lançar 50% a mais. Então seria 43, 86. Aí seria 50% a mais. Agora, essa lei, a nova emenda, que seja, ela só permite que você lance o número de vereadores que está na Câmara, mais um. Então, Salvador, se continuar com 43, parece que tem alguma coisa, não sei se vai aumentar, mas se continuando com 43, será 43 mais um. E isso no interior está muito ruim, porque você não tem mais coligação e normalmente as câmaras de vereadores, a grande base no interior é de 9 a 11. Você tem câmaras com 15, etc., mas 9 a 11 é sempre. Então, se você tem 9 vereadores na Câmara com mandato, só pode lançar 10. Se você tem 11, só pode lançar 12. E tem muita gente aí que está reclamando. Inclusive, essa semana eu tive com o deputado Paulo Aze, ele até me encomendou que fizesse uma emenda para ver se modifica esse número, né? Então, a gente já está preparando a eleição de 2024. Eu achei que em 2022 teriam mais candidaturas de mandatos coletivos. Eu achei que ia virar febre, mas não foi o caso, né? Não, mas o mandato coletivo, na verdade, não existe, né? Não é preconceito, não é nada, ele não existe. Porque não está na lei. Não está na lei, né? O que a ouvinte perguntou aí, o que é um mandato coletivo? Veja bem, hoje, quando você vai ser candidato, você quer ser candidato, você primeiro tem que passar por um partido político. Isso. Não é possível ser candidato sem ser filiado a um partido político. Olha que eu vou lançar uma casca de banana. Não é possível ser candidato sem ter um partido político, mas é possível ter um mandato sem ter um partido político. Já ele explica isso. Bom, você que vai explicar aí. Não, eu só lanço a casca. Eu que então é o seguinte, qual é o primeiro passo para que as pessoas que estão assistindo o programa entendam? Existe um período onde a lei eleitoral estabelece que você faça a convenção partidária. O que é uma convenção partidária para a escolha de candidatos? É aonde o partido diz, olha, vamos colocar a questão de Salvador, 43 vereadores, pode lançar 43 mais 1, 44. Então o partido vai dizer assim, os nossos 44 candidatos são esses aqui. E aí vai ter que lavrar uma ata e pedir registro. Tem a convenção, tem tudo, né? A convenção, a convenção é que escolhe. E aí lavra uma ata e pede registro junto com aquele mundo de documento para a Justiça Eleitoral. Muito bem. O mandato ele é individual, é de cada um. Agora, se estabeleceu aí, se pensou no mandato coletivo, mas como é que ele funciona? Eu posso, por exemplo, registrar 3, 4 pessoas para ser candidato a vereador, como se fosse uma chapa para só. ser o coletivo? Não, você não pode. Você pode registrar uma pessoa só. Então, o mandato coletivo que surgiu aí, você tem, por exemplo, 3 candidatos, mas só um vai para a urna. E os CPF outros... só. Na verdade, não é nem CPF, porque quando você se transforma em candidato, você recebe um CNPJ provisório. Isso. Então você tem o CNPJ. Você abre uma conta, né? Você abre uma conta. A foto tem que ser do candidato. Mesmo que tenha 3 candidatos, só vai a foto de um para a urna. Não vai uma foto de uma galera, né? Não vai. Então, o mandato coletivo, aí o que é que acontece? Imagine um vereador que se elege no mandato coletivo, mas ele está lá com o nome dele. Os outros 2 ou 3 ou 4, ou infinito, porque a lei não estabelece nada, também não tem número. Ele pode ser qualquer coisa, assessor, membro do gabinete, sei lá, coordenador de alguma coisa, mas em nenhum momento ele se transforma em vereador. Tanto é que se o vereador que está com o nome do mandato coletivo ele falecer, a lógica é que se você tivesse um mandato coletivo, que o outro assumisse. As duas cabeças assumissem. Mas não pode.
que vai assumir seria o suplente, né? O suplente na mesma ordem, entendeu? Se, por exemplo, um vereador renunciar, não tem o co-vereador não vai assumir nada. Então, por exemplo, vamos ser mais lúdico aqui, para quem está em Bora. casa. Gilberto, Dudu e Jansen, os três resolvem se candidatar no mandato coletivo. Vai colocar o CNPJ em nome de Gilberto. Gilberto é o candidato, mas eles dois são. Se elegem deputado, não vou dizer vereador para não ter polêmica. E aí quer dizer que os três não são deputados. Os deputados só Gilberto? Só Gilberto. E ele pode, inclusive, mandar uma banana para os outros. Porque ele não tem compromisso com mas ao que consta, doutor, na campanha política, eles fazem um santinho com a foto dos três, e aí? Isso eles fazem propaganda e diz que é um mandato coletivo, mas o registro é em nome de Gilberto. Só ele registra. Porque a legislação, uma resolução do TSE, ela abriu a brecha de você fazer propaganda, só que a resolução exige que o nome do candidato que está registrado, ele esteja lá naquela denominação. Por exemplo, você pode botar aqui, Gilberto, aí vocês três aí montam a chapa, por exemplo, a Câmara, a TV Câmara, o coletivo da TV Câmara, mas o nome de Gilberto está na frente. É ele que, inclusive, se eleito, vai ser diplomado. Os outros não serão diplomados. Eu acompanhei a diplomação do mandato coletivo de Salvador, no TRE, e doutor Jataí Júnior, ele permitiu que as três entrassem para segurar o diploma. Isso eu vi lá. Eu sou testemunha. Eu também vi. Mas acontece o seguinte, eu acho que houve... Não é um gesto? Isso não é um gesto? Não, mas é um gesto isolado. O doutor Jataí Fonseca, ele foi educado, como ele sempre é, um homem de princípios e tal. Ele, inclusive, esclareceu que ele não podia diplomar os três e estava diplomando apenas um que estava com registro. E aquilo ali não constitui nada, jurisprudência, absolutamente nada. Até porque foi uma coisa aqui da Bahia, não sei se outros estados... Já temos 28 mandatos no Brasil, doutor Júlio. Mas 28 mandatos, eles são coletivos, mas são e não são. Desses 28, 13 são do PSOL, 7 são do PT, eu acho que uns 5 do PCdoB e 2 do PDT. Mas é uma coisa desigual, né? Imagine que os três aí, e o Gilberto vai encabeçar, vai disputar e você sozinho. É desigual. É desigual, né? Ele veja bem, você precisa de 15 mil votos, cada um aí tem 5. Nenhum dos três se elegeria vereador. Aí se juntam, pronto, para virar vereador. Entendi. E você tem também, só lembrando logo, a questão da lei da ficha limpa. Imagine se um dos três tivesse impedido de ser candidato. A verdade. Eles aí burlariam a legislação. Porque Gilberto ia limpar a barra dos outros. O nome de um. Só o nome dele. Mandato coletivo. Você sabe o que é? Você concorda? Você conhece alguma coisa do assunto? Você sabia que nós temos já 28 mandatos coletivos no Brasil? Sabia que na Câmara de Vereadores tem um mandato coletivo? Pois é, tudo isso a gente continua conversando aqui com o doutor Ademir Ismerim. Doutor Ademir, pois é, quer dizer que o senhor me surpreendeu, inclusive. Para mim, a gente conversa sempre nos bastidores, nos corredores, tentando entender, né? Porque a polêmica se acendeu mais agora. Porque durante uma sessão, houve uma polêmica, tinha uma assessora de um vereador sentada em uma das cadeiras do plenário e uma co-vereadora, eu chamo assim pela minha ignorância, sua definição, né? Pois é, sentada também. Então, alguém pediu para a assessora levantar. Não por uma questão de só pode participar do plenário quem é vereador. E aí alguém falou assim, não, ela falou, olha, só pode levantar se a outra também levantar. E a outra pessoa que pediu para levantar era membro do mandato coletivo. Então, realmente, foi o que desencadeou. Até então, ninguém discutiu isso aqui, não tinha discutido aqui na Câmara. Foi aceito. Foi aceito? Não. Assim, da maneira que estava sendo processado, era como se fosse uma coisa normal. Mas é que o Geraldo Júnior é uma boa alma, né? É um cavalheiro. Ele deve ter baixado a guarda em relação a isso. O fato é que não existe. Esses 26 mandatos que você disse 28 é utopia, os 28. Inclusive, os 28. Tem um, doutor Ademir, que é preenchido por mais de 20 membros. Pois é.
Imagine, cada dia aparece lá um dizendo que é deputado. Esse caso é deputado. Qual deputado, né? É meio como... E como eu estou dizendo, você pode lançar, por exemplo, uma chapa do jogador de peteca do Farol da Barra. Que o objetivo deles é só levantar a peteca. Você pode lançar os surfistas de algum lugar. Entendeu? Então não tem. Eu, na verdade, inclusive, eu sou radicalmente contra qualquer abertura para isso. Regra é regra. Se você, por exemplo, pode haver mandato coletivo, tem que haver para todo mundo. E tem que estar na lei. Então, por exemplo, eu não sou contra o mandato coletivo. Só que eu não posso, como advogado, ser a favor de uma coisa que não existe. Entendeu? E virar uma coisa assim. Porque, como eu disse no final do bloco anterior, é desigual. Eu vou competir sozinho e você vai competir com mais 3. Gilberto vai competir com 3, eu vou competir sozinho. Então é desigual. Então, se é desigual, bota igual para todo mundo. Mas já para colocar pimenta, deixa eu colocar... E se, por exemplo, se eles não tivessem um mandato coletivo, mas se eles dissessem assim, se os 3 se filiassem ao mesmo partido e se candidatassem, um não estaria ajudando o outro com os votos do mesmo jeito? Pelo coeficiente eleitoral? Não, estaria ajudando, mas eles não poderiam fazer propaganda como mandato coletivo. Eles não podiam pedir voto um para não, para o outro. Um pedir para o outro. Não tem lógica. Não teria lógica. Para eles, né? Até porque hoje, com os recursos públicos, você tem que gastar dinheiro na sua propaganda. Pois é. A gente falou de mandato coletivo e me levantou aqui uma letra, um assunto que eu acho muito importante. Mandato coletivo, a população não conhece muito bem, quase que desconhece, até porque nós que estamos aqui não conhecemos como é que o povo vai conhecer, né? Exato. Mas eu acho que tem muita coisa dentro da política, dentro dos mandatos, doutor Esmerim, que a população não conhece. Ao que às vezes a gente percebe, até porque a missão da TV Câmara e da Rádio Câmara é aproximar mais o público da política, da Casa Legislativa, no caso da Câmara, mas também levando a política de modo geral para as pessoas, para que elas não digam, eu não gosto, eu não quero, porque votam e depois esquecem até em quem votou. Se a gente fizer uma enquete na rua, falar povo perguntando quem foi o seu candidato a deputado, as pessoas nem lembram. Vereador, talvez, porque é o mais próximo, mas prefeito, presidente, as pessoas não sabem quem votou. Mas, por exemplo, né, se o povo conhecesse mais a legislação, conhecesse mais os processos eleitorais, a questão das candidaturas, tínhamos chance, eu acho que nós, como sociedade civil, tínhamos chance de termos mais candidatos do povo aos cargos políticos ou não. O povo está fora, né? A gente vê cada vez mais os júniores, os netos, os sobrinhos, os parentes. É até uma questão do nepotismo que o senhor combate em um dos seus livros, né? Mas que a gente vê muito na política. Eu, por exemplo, inclusive, desde quando eu falo isso, tem gente que quer me bater. Para mim, você, por exemplo, você é prefeito. Como é que funciona? Prefeito é eleito e reeleito. Os parentes dele até segundo grau não pode suceder o prefeito, né? Então, por exemplo... Não pode ser candidato depois dele. Não, o prefeito foi eleito e reeleito. Aí o terceiro mandato quer botar um irmão, quer botar um cunhado, não pode. Não pode. Só pode a partir do terceiro grau. Eu já vi esposa. Não, esposa e suceder... Não pode não, né? Não pode. Pode da seguinte forma, veja bem. Eu sou prefeito de uma cidade. Eu estou no meu primeiro mandato. Então, se eu quiser, eu vou para a reeleição. Como eu não quero ir para a reeleição, eu posso renunciar 6 meses antes. E a minha esposa, ela pode me suceder. Porque vai ficar 2 mandatos familiares. Mas não pode um terceiro. Mas essa esposa pode se reeleger? Não, ela se elegendo, ela não pode se reeleger. Ah, é? Porque, não, ela está no primeiro mandato, mas é o segundo familiar. Na sucessão. É o segundo familiar. Então, o seguinte, o que é que eu tenho dito? O deputado, por exemplo, devia ser a mesma regra. Ora, você se elegeu e reelegeu. Um parente seu não podia ir para o terceiro mandato. Devia ser a mesma proibição. O deputado pode. Se ele não deveria ir. Nem o parente. Nem o parente. Devia ser só 2 mandatos. Agora temos aí que tem 10, tem 11, né? E tem uns que vão para a televisão, assim, no programa eleitoral, assim, eu estou no meu 10º mandato. E eu queria que você me desse mais um mandato. Quer dizer, o cara já está no 10º, entendeu? Então é meio complicado. Eu ia comentar, porque eu justamente...
Essa propaganda foi esse ano que passou. São várias. Mas essa marcou minha mente. Eu disse, não é porque eu estou no 10º mandato, quero que você que está aí me demonstre. Cada vez mais o povo distante do processo. Uma coisa interessante que aconteceu, intrigante, né? Que eu acho até que posso chamar com todo carinho e respeito, sem querer, né? De maneira alguma tornar o assunto piegas, nem banalizar, mas de piada pronta, é que nós temos o Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Só tem homem. Pois é, dentro da sua fundação não tinha uma mulher com mandato, Partido da Mulher. Como é que acontece isso? É porque é o seguinte, antigamente, o partido, quando eles criavam um partido, vamos supor, você criou o partido PMB, Partido da Mulher, e de um outro partido vieram 3 deputados federais. Sim. Aí ele levava, não, mesmo sem janela, porque houve uma época que não tinha janela nenhuma. Explica para quem está querendo o que é a janela partidária. A janela partidária é o seguinte, os deputados que foram eleitos agora no ano passado, eles só podem sair do partido para um outro se houver justa causa. Aí tem os casos lá de justa causa, ou na janela partidária que se abre 6 meses antes da eleição, 7 meses antes da eleição. Então a janela partidária é a mudança de partido sem risco de perder o mandato. Agora, ele também não leva nem o fundo partidário e nem o tempo de TV. O tempo de TV e rádio é calculado com base na eleição daqueles que se elegeram. E também, no caso, o fundo partidário. Então, o que é que aconteceu? Eu me lembro na época que fundaram o PMB. Levaram para lá um bocado de deputado, alguns deputados. E aí, ele levava o dinheiro. Porque aí, levando o dinheiro, o partido já nasceu grande, né? Entendeu? Agora, como eles não levam mais o dinheiro, aí depois disso, dessa dança aí de levar dinheiro, do fundo eleitoral, proibiram, aí já não tem mais tanta gente, né? Os partidos são criados e eles não têm muita receptividade em função da falta de recursos, né? E hoje nós temos aí, eu acho que é dividido pelos partidos, normalmente 1 bilhão por mês, né? E depois você vai ter aquele fundo eleitoral ainda para a campanha, né? Que é a gente que paga a eleição deles, né? Pois é. Quem é que administra esse fundo partidário? É o presidente do partido? É o deputado que tem mandato? Como é que esse dinheiro vai parar na mão de cada candidato? Não, quem administra é a direção do partido, né? Todo partido tem uma direção executiva, presidente, secretário-geral, etc. E eles, por exemplo, se você tem um partido para Frente Brasil, e ele tem 6 deputados na Bahia, por exemplo, e lá em Minas não tem nenhum, é evidente que vão mandar mais dinheiro para aqui, né? E o cálculo é feito dividindo o número o recurso pelo número de deputados. Então, cada deputado vale X. Daí aquela coisa do PMB, quando ele levava os deputados, eles cresciam. Deputado estadual, né? Eles cresciam o valor. E no caso dos recursos para a campanha, entra no critério de voto, senador, já é um cálculo. Quem tem mais chance, também tem isso? Quem tem mais chance de Não, teve partido aí que definia, por exemplo, quem tinha mandato eletivo já, candidato à eleição, recebia tanto. Quem não tinha, recebia menos. Mas aí é uma divisão interna. E outra coisa, é livre. Não tem uma regulamentação, não? Não tem. O partido recebe, vamos supor, 100 mil reais. Ele faz o que ele quiser. Ele pode dar 90 para um, 10 para outro, R$1.000 para cada um. Não, é livre. A Justiça Eleitoral não se mete nisso. Pois é, a gente falou de Partido da Mulher Brasileira, e você que é mulher, eu queria lembrar que a Câmara de Salvador é uma das pioneiras em relação de mandatos com mulheres. Apesar de que elas sempre dizem, e eu acho interessante, precisamos ter mais mulheres com mandato na Câmara. Mas nós já conseguimos uma coisa que não é comum no Brasil. Nós conseguimos uma comissão da mulher formada 100% por mulheres, que não é mérito de toda a Câmara, não. Geralmente tem comissão de mulher da Câmara que tem como membros alguns homens porque falta mandatos de mulheres. Mas em relação à quota feminina para eleição, onde é que isso entra? O Partido da Mulher não tem mulher. Tem uma quantidade mínima de mulheres que precisam se candidatar, mas qual a diferença que faz a quota feminina nisso aí? Não devia ser para mandato? Tem algum risco, alguma chance da cota feminina virar cota para mandato e não simplesmente para campanha? Não, essa é uma discussão que está aí de transformar, de ter uma reserva de vaga, né?
para mandato. Hoje, o que a legislação tem da questão feminina, não é nem feminina, a lei fala o seguinte, você tem que preservar no mínimo 30% para um gênero. Pode ser só de 30% de homem, não precisa ser 30% de mulher. Mas não seria a minoria? Não, a lei não fala em 30% de mulher, o pessoal confunde muito. Acha que você tem que lançar 30% de mulher, você tem que lançar 30% de um gênero e 70% do outro. No mínimo 30% de um gênero. Pode ser 30% de homem e 70% de mulher. Entendi. Mas o normal é lançar 30% de mulheres. E hoje no Brasil, na Bahia inclusive, tem muita cassação de mandato de vereador por causa de cota de gênero. Você deve ter visto falar. O TSE tem cassado muito mandato. Pessoas, por exemplo, que se candidataram e colocaram mulheres que não tiveram voto. Nenhum voto. Não tiveram voto. Mas tem alguns casos que justifica, né? Até porque eu não vou atirar contra o quartel, né? Porque eu advogo em alguns casos desses, né? Que as mulheres não tiveram voto. Agora, você falou, por exemplo, da questão de que as pessoas votam, não conhecem, etc. Eu acho que tem países civilizados pior. Sabe por quê? Por exemplo, tem países onde, principalmente na Europa, que você elege por lista. Queriam fazer aqui, né? O que é a lista? Você, por exemplo, tem um partido PMB, para a gente não sair dele. Ele elegeu 5. Então, os primeiros 5 que estão na lista dele é que vão eleito. Na verdade, o eleitor nem vota. Lá em Portugal, por exemplo, acontece isso. Ele nem vota no candidato, ele vota no partido. E o partido ali é que lançou a lista. Se o partido elegeu 10, e os 10 primeiros que estão na lista, elegeu 5 primeiros e por aí vai. Então, eu acho até pior do que o sistema nosso, onde você efetivamente, você vota, tem a possibilidade de votar num candidato especificamente. Agora, o que fazer, doutor Esmeri, o senhor que é dessa área aí, para que o povo entenda mais esse processo? Porque, ao que parece, cada filigrana que entra, cada lei que muda, o povo fica cada vez mais distante do processo. Não é o povo o ator principal de tudo isso? Mas aí eu acho que os interesses são menores, né, em relação à questão do esclarecimento. E na verdade, você não vai resolver o problema do país simplesmente esclarecendo como é o processo eleitoral. Isso aqui é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de educação, é um conjunto de engajamento. Tanto é que os partidos que têm militância, eles sempre saem na frente, né? Daqueles que ficam escondidos o tempo todo e só aparecem em época de eleição. Pois, agora eu queria voltar mais para o nosso tema central, que é mandato coletivo, e saber assim, qual é a chance de, ainda nessa legislatura, a gente ter uma efetividade maior no exercício do mandato pelas pessoas que fazem parte do mandato coletivo? 0? Não, eu não diria 0. Veja bem, nós temos aí a eleição, se não me engano... Porque, por exemplo, o que eu vi o comentário aqui, me perdoe em interromper o senhor, é que dentro do regimento interno, a Câmara é autônoma. A Câmara, essa legislatura, tem o poder de mudar o regimento. Se eu estiver equivocado, o senhor vai, por favor, me corrija, que o doutor aqui é o senhor. Então, o senhor acha que a Câmara pode sentar, se debruçar sobre isso, mudar o regimento para dar poder às outras, no caso, estou falando de Câmara, né? Então, são 3, né? São 3 que elas se denominam co-vereadoras. A Câmara pode mudar o regimento para que elas exerçam o poder de vereadora? Tem essa autonomia? Eu penso que não, porque, veja bem, a posse dos vereadores é dado quando, na data própria, o eleito apresenta o diploma. Então, o vereador só toma posse, ou o deputado só toma posse com a apresentação do diploma. Então, o diploma que está lá é de fulano de tal, ou de fulana de tal. Entendeu? Então, eu não vejo... Agora... Nós temos aí até outubro a possibilidade de mexer na lei eleitoral. Porque a Constituição, o artigo 14 da Constituição, ele admite apenas que você modifique o processo eleitoral até um ano antes da eleição, certo? Então, quem exerce mandato coletivo, tanto aqui em Salvador como em outro lugar, deve se mobilizar para fazer emenda no Congresso Nacional e modificar para poder legalizar esse tal mandato coletivo. Essa mudança alcança essa legislatura? Não, é para o futuro. Não, para o futuro, né? Você tem aí candidato. Se aprovar,
Se aprovar é para a eleição próxima. É igual, por exemplo, se você quiser aumentar o número de vereadores de um determinado município de 11 para 13, e preenchendo as condições legais, você pode. Mas você não vai viver nesse mandato, você vai viver no próximo. Mesmo com o desconhecimento de quem estava na rua, né? A gente fala porra no meio da rua, geralmente aqui na rua do Centro Histórico, a gente entendeu assim, mesmo desconhecendo o que é mandato coletivo, ao que parece, é o nome que tem a simpatia do povo, porque quando a gente ouve coletivo, a gente entende que são mais pessoas, pensam mais no povo. O senhor acha que o mandato coletivo é uma saída para humanizar mais a política ou não? Eu acho que pode ser, sim. Não vejo nada de absurdo, não. Né? Pode-se criar. Agora, é como eu estou dizendo, tem que ser uma coisa que a lei estabeleça, porque você pode... Quem já faz, vai continuar fazendo, mas dá oportunidade a quem não faz fazer, entendeu? Eu não vejo isso como uma coisa absurda, não. Até porque os grandes aglomerados de sociedade e tal, eles surgem sempre da coletividade, né? As vontades da coletividade, né? Então, havia, por exemplo, antes assim, você tinha na antiguidade, onde havia, inclusive, acho que até um vereador citou outro dia, as ágoras gregas, né? Onde você reunia para poder decidir. Então, quando como você tinha a população pequena, você reunia para decidir qual era o destino daquela localidade. Depois veio a votação, é uma evolução, porque você tem, na verdade, representantes. Agora, também é o seguinte, eu acho que todo mandato ele tem um pouco de coletividade, né? Porque você tem um conjunto de eleitores que aprovou sua proposta. Né? Normalmente é assim. Não, eu digo sempre. Tirando os parentes, né? Você me provocou, agora segure seus parentes. Não, eu vou levar para o lado bom desse assunto que o senhor tocou aí. Mas nós temos aqui as audiências públicas, sessões ordinárias, extraordinárias, sessão especial. Tudo isso aberto ao público. O problema é que as pessoas não sabem disso. Toda a atividade da Câmara é aberta e com participação. Claro que hoje, por exemplo, hoje nós estamos gravando. O programa vai ao ar durante muitos dias na programação. Mas nas segundas-feiras, nós temos a Tribuna Popular, que é o povo na tribuna, falando ao mesmo tempo do vereador. Nas reuniões, em qualquer departamento da Câmara, em qualquer setor, em qualquer prédio, o povo precisa e deve participar, até porque se numa audiência pública não tiver público, a audiência não vale nada. Se não tiver a participação popular, mas as pessoas não sabem disso. O que causa tristeza da gente é isso. As pessoas, às vezes, elas não se interessam. Você acha que existe um descrédito, uma desilusão da população com a polícia? Não, eu acho também que existe muita falta de informação, né? Eu acho que os órgãos podiam informar mais, né? Tem propaganda aí que você vê de ente público que não quer dizer nada. Institucional, né? Mas são baiana vendendo acarajé, não sei o quê. É bonito, mas não é uma propaganda pedagógica, que eu diria assim. Eu admiro muito as campanhas publicitárias dos TREs e do próprio TSE nas campanhas, né, durante as campanhas eleitorais. Mas realmente eu sinto uma ausência de comunicação durante os intervalos. Fora disso, inclusive está na lei, né? Porque os tribunais podem requisitar um tempo, mas depende do tempo lá. Por exemplo, na época do ano de eleição. Acabou a eleição e ninguém fala mais nisso. Então eu acho que falta a Justiça Eleitoral, que ela fosse mais permanente nas suas divulgações, como também direcionar a propaganda, tanto municipal como estadual e Câmara, Legislativa, tudo, para mais informação, muito mais informação do que a forma como é feita. A gente está chegando já para o final do programa, eu queria ficar mais tempo aqui, mas eu queria jogar uma casca de banana aqui, que eu sei que o senhor não escorrega, eu sei que o senhor responde sem nenhum problema. Se de fato o TRE, até outubro, se interessar pelo assunto e resolver regulamentar a questão do mandato coletivo, na sua opinião de advogado eleitoral, o senhor acha que isso aumenta a quantidade de candidaturas, né, de mandato coletivo, primeiro? E segundo ponto, o senhor advogaria em favor de clientes de mandato coletivo, sim ou não? Claro, não vejo problema nenhum. Eu acho, o que eu digo que eu sou contra é, neste momento, de acordo com a lei. Mas se a lei for aprovada, eu
vou ter que aderir a ela e advogar, não há problema nenhum. É questão de mudança. Agora, não pode, por exemplo, não existir previsão legal hoje e as pessoas quererem que funcione como se tivesse. Pois é. A gente terminou. Antes de terminar o programa, eu queria que o senhor desse um alô para quem está em casa. Como é que faz para chegar perto mais de doutor Ademir de Mirim? Como é que faz para te conhecer melhor? Até quem a escola, faculdade, curso, quiser te convidar para dar uma palestra, ou até mesmo te achar nas redes sociais. Fique à vontade, doutor. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Para estar em contato comigo é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo tem Instagram hoje, né? E tem lá o meu Ismerim e tal. Eu já faço algumas palestras em universidade e dou aula, eventualmente. Não gosto de dar aula para corrigir prova, sabe? Porque aí eu seria um pouco malvado e tal, então eu prefiro não fazer. Mas a gente tem uma participação e me achar é a coisa mais fácil do mundo, através do Instagram. Então não vou dar o telefone aqui, porque senão complica, né? Mas e eu estou à disposição, tanto de vocês aqui, queria agradecer pela receptividade, desejar ao presidente Muniz uma boa administração, que ele está relativamente começando, tem pouco tempo, mas pela formação dele e pelo que ele já fez em Salvador, eu tenho certeza que essa Câmara vai crescer mais ainda, e já é uma Câmara que ao longo do tempo tem evoluído, e desejar a vocês boa sorte na atividade de vocês também. Muito obrigado aí a galera aí. Falou, você que está aí assistindo a televisão, não muda o canal, se está ouvindo pelo rádio, não muda a sintonia, porque nós temos a melhor programação, eu sempre digo isso, nós levamos a sério o dinheiro público, é seu dinheiro, é seu din-din que paga as contas de todo mundo aqui, o nosso salário, a água que a gente bebe, a luz, a água, enfim. Então a gente tem que fazer direito para você. Então não muda o canal, fica atento. Se quiser mandar sugestão, tem nossas redes sociais e manda sugestão de programas. Esse foi mais um Questão de Ordem.